Olha só! Começando mais um podcast aqui no nosso canal do YouTube. E a convidada de hoje, nada mais, nada menos que a Anaté, lá da Provence. Ô, Anaté, de Paris para Provence, a mulher mais famosa da Provence, viu, gente? A Até mulher, parece. a mulher é top, a mulher é top. Ô, Anaté, tudo bem? Tudo bom, Andrei? Prazer estar É, conversando com você hoje. olha, eu vou Obrigada dizer. pelo convite. Vou dizer, gente, vocês não têm noção o que é essa mulher. Não, ela vai contar a história dela, vai contar quantos livros ela já lançou. Não, vocês não têm noção. Essa mulher é muito top e manja de tudo que vocês imaginarem. Mas vamos lá, vamos contar essa história aí, Ana, até pra gente, pra galera. Você nasceu aonde? De onde você veio aqui? Eu nasci em Natal. Nasceu em Em Natal! Ai, Natal. que Nasci em top! Que Natal. top! Que Nasci em Natal. delícia! E com quantos E anos você veio pra cá? eu vim para cá com 34 anos em 2004. Veio estudar ou veio para... Não, não vim estudar. Eu vim porque eu conheci o Nicolau. Numas Ah! férias a gente estava de férias, a gente se encontrou lá em Porto Seguro. Daqui a Uhum. pouquinho eu conto essa história para você. Que top. E eu vim para cá em 2004. É. E entre Natal e a Provence, eu morei muitos anos também em Brasília, né? Eu fui criada praticamente em Brasília. Então, vamos dizer assim, se eu pudesse resumir os locais importantes da minha vida, a gente tem Natal, Brasília e Aix-en-Provence. Ah, você saiu de Brasília direto para Aix, foi isso. Isso, Você exatamente. conheceu o Nicolas provavelmente de Aix-en-Provence, casaram e já ficaram por aí. Exatamente. E a gente meio que resumiu, né, gente? Só para a gente ir onde vocês realmente querem saber que é a história da Aix-en-Provence. E, Ana, até deixa eu te perguntar, chegou em Aix, como é que surgiu o Instagram na Provence, como é que surgiu toda a magia dos livros, né? Como é que conta um pouco dessa história? Você chegou e aí? E aí, Audrey, foi tudo muito lento, né? Eu acredito que quando a gente faz uma mudança dessa, uma mudança enorme de vida, de país, de estrutura, de trabalho, né? Eu era jornalista no Brasil, eu trabalhava na TV, eu não falava ainda direito francês, então foi uma mudança assim totalmente radical, né? É. E para deixar a coisa ainda melhor, eu engravidei logo depois. Logo no primeiro ano a Chloe veio. Então foi realmente uma adaptação muito interessante, porque foi muita coisa ao mesmo tempo. Aprender o francês, o primeiro filho, a vida com o Nicolás, né? A cidade nova, o país novo, a Cultura. cultura, os hábitos, né? Então foi um começo assim bem interessante, bem movimentado. Então, por onde é que eu comecei? Pelo básico, que era aprender a língua, né? Eu acho que é Uhum. o básico de qualquer pessoa que chega num país ah, onde ele não domina a língua, eu acho que é o mais importante, porque a partir daí você começa a sua adaptação, É. né? E eu queria realmente me adaptar, porque quando eu decidi sair do Brasil, eu tomei uma decisão muito consciente. Eu sabia que mesmo que eu aprendesse bem o francês, eu não iria continuar trabalhando exatamente com a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Então, a decisão ela foi muito consciente. Então, eu queria realmente me adaptar, eu queria aprender o máximo possível do francês, da cultura, para me integrar à sociedade, porque eu estava montando uma família aqui, né? Sim, Criando uma família. e é aquilo, né? A gente fala muito isso aqui. Às vezes as pessoas esquecem de se habituar com a cultura local e acham que as pessoas têm que se habituar com a cultura da própria pessoa. A gente fala muito isso aqui. Quando você chega no local, você tem que se habituar com o local e com a cultura local. As pessoas não podem achar que, eu vim de outro país, as pessoas têm que entender a minha cultura. Não, você está no país dela, então você tem que se habituar à cultura dela, né? Então, assim, a gente aqui em Paris, eu falo muito isso, porque toda hora tá com turista, com cliente e tal, e às vezes um cliente ou outro fala assim, os parisienses são muito frios, muito estúpidos. Eu falo, gente, na boa.
Os parisienses não são nada disso. E a pessoa que às vezes que está tratando com você é imigrante, é estrangeiro, porque o que mais tem em Paris é estrangeiro, principalmente nas regiões turísticas, né? Então, É, assim, quando eu falo muito isso, quando você viaja e vai para qualquer lugar, se adapte à cultura. como a gente diz, né? Em Roma, como os romanos, né? Exatamente, Eu exatamente. acho que o começo ele tem que ser muito humilde, você está conhecendo, você está se adaptando, então é aquele momento de observação. Eu acho E que é você tem que estar de extremamente coração aberto importante. também, né? Há novos Coração e aprendizados, mente, exato, né? há novos aprendizados, né? Isso é muito importante. Principalmente porque o grande clique, né? A grande informação que eu tive logo que eu cheguei, demorou um pouquinho, mas foi acho que a primeira coisa que eu aprendi é que, apesar de ocidental, né, de ter toda uma história europeia e tal, o francês ele pensa diferente do brasileiro. Completamente. Então, a partir do momento que você pensa diferente, você precisa entender o modo de pensar do outro para poder se integrar. Exato. Né? Então, é esse modo de pensar, e isso me ajudou muito, né, na hora do trabalho, né, de ser essa ponte que eu sou hoje, né, entre os brasileiros que querem vir para a Provence. Isso ajuda muito, porque a gente Muito. sabe como funciona a cabeça do francês aqui, porque todos os fornecedores, né, a grande maioria são franceses, e o cliente que vem com a cultura, com os hábitos, com todo aquele background de brasileiro, Hum. né? Então, aprender a língua, conhecer a cultura, observar, saber como é que funciona, a mesa, por que que existe essa coisa do o parisiense é chato, tal. Então, isso tudo faz parte da observação e fez parte da minha adaptação. Então, eu comecei com a língua, com essa observação. Em seguida, eu entrei no Musée Granet. Eu comecei a trabalhar no Musée Granet, que é um dos maiores museus aqui da região, é o Museu de Aix-en-Provence, que é um museu de belas artes. E foi no museu que eu comecei a trabalhar com turismo, com planejamento de turismo, porque eu era responsável pelo planejamento dos grupos. Então, quem chega, quem vai, o que vai ver, horários, datas, pagamento. Então, toda essa organização eu comecei a aprender no museu. E, paralelamente, eu criei um blog que tinha como objetivo um objetivo super simples, Audrey. Era um objetivo assim totalmente para mim, sabe? Quando você Uhum. faz uma coisa assim, eu vou fazer para mim, que era não esquecer o português. Sim. Essa foi uma das outras coisas que eu aprendi, que eu percebi, né? Aprendi não, mas eu percebi muito rapidamente que é extremamente rápido como a gente perde, Quando a não gente pratica. esquece a língua. Hum. Foi uma coisa assim impressionante, porque eu É. nunca podia imaginar, e às vezes até as pessoas olham, né, aquela coisa, o brasileiro foi ali, já está falando todo enrolado, né? Mas, gente, com um ano, dois, se você não usa as palavras, elas começam a ser colocadas ali dentro de um baú, e para achar. Não, é a história da falta da prática, né? E outra, você não, diferente de Paris, Provence, você não tem essa quantidade de brasileiro que tem aqui, já começa daí. Não, não tem. Então Não tem. já é bem diferente. É francês o tempo todo. O tempo O todo. tempo todo, O em tempo todo. casa, com o meu marido, com a família do meu marido, com a escola das crianças, com a faculdade, com o trabalho, com os fornecedores. De vez em quando, muito, assim, raramente, não é o tempo todo, tem uma amiga que liga, mas são poucas, né? Eu conto Sim. nos dedos de uma mão, assim, as brasileiras Não, que eu aqui, conheço, que eu só para você ter convivo. noção, recentemente chegou uma família do Brasil e, o menino, o garoto, caiu na sala do Gustavo. Aí a professora, no dia que eu fui buscar ele, a professora chega para mim e fala assim: Viu, eu posso te pedir um favor? Eu falei, claro. Ah, o Gustavo do meu lado, né? Eu posso usar o Gustavo para traduzir para mim, na verdade, para o coleguinha dele brasileiro que não entende francês? Eu olhei para ela.
Olhei para ele, eu falei, tá brincando? Ela, tudo bem? Eu falei, claro, com certeza. Nossa, para ele vai ser incrível. Imagina, ele vai ensinar o francês e vai traduzir para o amigo em português. Ou seja, Maravilha. ele está aprendendo duas vezes, né? Porque Com certeza. quem ensina aprende duas vezes mais ainda. Então, Exatamente. para ele foi incrível. E o pai, assim, super orgulhoso, assim, sabe? Poxa, meu filho está aprendendo com um colega, sabe? Uma criança de 7 anos. Aí Não, você é fala, muito bom. isso é muito legal, sabe? É muito Então legal. você encontra brasileiro com muito mais frequência aqui. Por isso que eu falo, quando você sai, você vai para Provence ou para qualquer outro lugar que é fora de uma cidade turística, você não vai ter tanto brasileiro quanto Paris, por Não, exemplo. Não tem jeito. exatamente. Então, o objetivo do blog era escrever, Uhum. porque eu não imaginava que Mas você depois criou de o blog nessa época. nessa época, logo no comecinho, quando eu cheguei aqui. Eu não imaginava que com pouco tempo de França, alguém que morou a vida inteira no Brasil, né, 34 anos, com alguns anos, tá? Um, dois, três, eu não lembro exatamente quando que eu criei, mas 3, 4 anos, assim que eu acho que o bebê ficou um pouquinho maior, quando eu terminei, porque eu fiz um ano de francês, depois eu fiz um mestrado, aí eu comecei a trabalhar. Então, acredito que 3 anos, assim que eu comecei a ver que eu já estava um pouco mais estabilizada e eu senti a necessidade de escrever, Uhum. porque o meu português começou a evaporar, assim, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante a partir dos textos que eu escrevi para o blog. No começo, como eu te falei, era realmente um objetivo pessoal. Uhum. Só que eu comecei a curtir muito a ideia de escrever sobre a minha vida aqui, sobre os passeios que eu fazia, as receitas, a receita da sogra e tal. E aí as pessoas começaram a entrar em contato comigo. Ana, e para fazer tal coisa? E isso aqui? E eu comecei a dar sugestões, conselhos, tal, entendeu? Ó, tem feira, a feira é legal, tem que ir e tal. E as coisas foram andando, assim, caminhando naturalmente, até que eu comecei a receber pedidos profissionais. Tá. E aí eu disse, gente, eu acredito que tem aqui um espaço que eu posso preencher. Então eu organizei toda a estrutura necessária. Então, hoje eu tenho uma agência de viagem, que é um receptivo, que tem todos os serviços necessários, seja do transfer até a hospedagem, voo em balão, visitas nos lugares, acompanhantes que falam português, guias, né? Hoje eu sou uma guia cartê, né? Hoje eu tenho a carteirinha de guia oficial da França. Então, foi um processo lento, mas que terminou abrindo a porta para essa nova, para essa reconversão profissional, né? Ou seja, eu mudei de jornalista para o turismo, mas não foi uma coisa pensada, Audrey, sabe? Assim, vou fazer isso. Foi uma coisa que realmente Aconteceu aconteceu naturalmente. naturalmente. Eu percebi que havia ali um espaço, que havia uma demanda, e eu disse, eu posso participar disso aqui, eu acredito que pode ser uma coisa interessante. E fazendo os passeios, ou seja, quando eu transformei o blog numa situação comercial, né, eu transformei esse bate-papo, essas curiosidades em uma atividade comercial, eu continuei sentindo falta de escrever sem essa pressão, né, do comercial. E foi justamente aí que entraram os livros. Tá. Então vamos lá. Você criou na Provence já tem quanto tempo? Nossa, eu acredito que desde 2010. Já tem 2000, aí 12 2000, anos. o blog foi um pouco antes e a agência veio um pouquinho depois. Eu não lembro exatamente a data, não tenho a data aqui não, mas já faz bastante tempo. Então vamos lá. Sou turista, vou passar em Paris, Ok, vou fazer minhas fotos com o Andrei do Fotografia em Paris isso, e quero pegar um trem para ir para Provence. maravilha. Só que na Provence eu não conheço ninguém, não conheço nada. Eu preciso conhecer quem? A Anaté.
E a Isso. Anaté vai me dar o quê? Vai me levar para onde? O que que eu vou conhecer? Fala, Anaté, me conta. Audrey, eu vou fazer da sua viagem uma coisa extremamente simples, fácil, onde você só vai ter que se preocupar em fazer a mala e beber muito vinho francês. Aqui, vinho rosé, né? Tem branco, tem tinto também, mas principalmente o rosé. Ou seja, a pessoa ela vai ter toda a assistência do começo da viagem, que é a parte mais trabalhosa, que é organizar, pensar no roteiro, saber onde é que eu vou ficar, qual é o hotel. Porque Paris é relativamente simples. Você Sim. está em Paris, você escolhe um hotel ali no centro e você se vira com o metrô e tá tudo bem. A Provence não é bem assim, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que explicar é justamente que é uma região muito grande, uma das maiores regiões da França, que tem fronteiras muito largas, né? Ou seja, a gente vai até a Itália, a gente vai até o Rio Ródano, a gente tem o Mediterrâneo, tem os Alpes, então é muito grande. Eu gosto de comparar com o estado de Sergipe. O brasileiro vai dizer, nossa, mas o estado de Sergipe é super pequenininho, né, Ana? Realmente, se você levar em conta que a França inteira cabe dentro da Bahia, a Provence está do tamanho de Sergipe. Então, olha aí, é só você imaginar, a França inteira cabe na Bahia, então Sergipe. Ok, então essa é a primeira noção, porque todo brasileiro acha que, primeiro, Provence é uma cidade. Tem muita gente que acha que é uma cidade. Você É porque chega as aqui pessoas confundem Aix-en-Provence com Provence. com É, Provence, exatamente. é, é, é. Então, você tem Explica, não, essa. aproveita e explica. Explica isso. Então, a Provence, gente, é a região, tá? É uma região que tem 6 departamentos, ou seja, se a gente puder comparar, 6 estados, tá? Vamos fazer como se fosse no Brasil, tá? Não é exatamente isso, mas é para facilitar o entendimento. Então, vamos pegar. O Nordeste é a região. Então, a gente tem a Provence como região. Depois a gente tem os estados. Aí vem o Rio Grande do Norte, tem Sergipe, tem Paraíba. Então, aqui a gente tem os estados. Tem Bouches-du-Rhône, que é onde fica a capital, Marsella. A gente tem o Var, que é onde fica a Côte d'Azur. A gente tem Haute-Provence, que é onde ficam os campos de lavanda. Então, são estados. E dentro desses estados, a gente tem as cidades. Então, Aix-en-Provence, Águas da Provence, é uma das cidades do estado de Bouches-du-Rhône. Então, é muito grande, é É muito muito grande. vasto. É. E para a gente visitar, apesar das distâncias estarem pequenininhas ali no mapa, a gente tem que lembrar de alguns detalhes. Tem trânsito, principalmente durante o verão, a Côte d'Azur durante o verão. Audrey, Hum, você viu, né? Você viu, né? nem me fale. Tem coisa gostosa para comer. Ninguém vai chegar na mesa e almoçar em 10 minutos. Não se faz isso aqui. Não. Você vai ter que ter tempo para parar num terraço, tomar um rosé, tomar um café. É Então, que tem muito museu. Só em eu, Aix-en-Provence, só aqui, só em Aix, nós temos 12 museus. olha só. É claro que a gente não vai visitar todos, Mas né? os mais famosos, né? Mas se você tirar dois, só dois, você já tem aí dois fins de noite, assim, já para ter o que fazer. Mas Então, você tem um passeio que eu sei, que é bem aí perto, que você não precisa, por exemplo, ir até a região praiana aí, né, que é o sul e tal. Fica mais nessa região, que é a região dos vinhos, região dos castelos, região das lavandas e por aí vai, né, que é tudo muito pertinho de Aix-en-Provence, que é o que normalmente, por exemplo, um cliente do Fotografia em Paris, quando a gente foi para aí, eles ficaram malucos, a mulherada ficou, pelo amor de louca. Deus, ficou louca, falou, o que que é isso, que lugar é esse e tal. E eu falava, gente, para ir para Aix-en-Provence, fala lá no Na Provence com a Anaté, e que ela leva vocês para todos esses lugares, porque são lugares próximos da cidade. Então, fala um pouco desse roteiro, fala que você leva,
nessas regiões de vinho, que você conhece, inclusive, toda essa parte aí, né, de sommelier e tudo mais. Gente, estou falando da Naté, gente. Vamos lá, Naté, você é top, vai, manda. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é a base, né? Ou seja, já entenderam que é grande, então a gente tem que centralizar para poder fazer os roteiros. Então, esse roteiro que você está falando aí, a melhor base é Aix-en-Provence. Tá? Então, Aix, a gente sai daí, terminou Paris, fez as fotos com Audrey, pega o TGV, 3 horas direto. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, aquela viagem gostosa, vai no bar do TGV, toma um café, tranquilo, 3 horinhas, sossegado. Chegou aqui, o motorista vai pegar na estação do trem, leva para o hotel, a gente já faz uma visita da cidade, eu vou com você fazer uma visita da cidade para você se orientar, né? A gente já faz uma visita ali nos bairros principais, que é o centro velho que interessa, né? O centro antigo, e já no dia seguinte, primeiro passeio, a gente pode fazer, por exemplo, os Campos de Lavanda, top, que ficam a cerca de 1 hora e meia de Aix, tá? Saindo de Aix até a fábrica da L'Occitane, que fica em Manosque, a gente tem aí 45 minutinhos de carro. E depois de uma paradinha na fábrica da L'Occitane, porque tem um jardim lindo, eles colocaram praticamente todas as plantas que eles usam nos cosméticos nesse jardim. Então, é um jardim mediterrâneo, muito bacana, a gente conhece as plantas e tal. Então, tem uma parada na L'Occitane e, em seguida, a gente tem a sequência de campos de lavanda de Valençol. São 70 quilômetros de campos de lavanda, um do lado do outro, intercalado com girassóis, com campos de trigo, que variam, né? Girassol e trigo, eles alternam, é cultura alternada. Então, é um passeio que pode durar só meio-dia, ou seja, você vem nos campos, faz as fotos, né? Gente, de preferência, com fotógrafo profissional, como Audrey, com quem a gente conta lá em Paris, ou com outros fotógrafos com quem a gente conta aqui, porque é um momento muito especial. Com certeza. Não, esse um lugar tem que ter, é que nem Paris, tem que ter foto. Tem que ter, e tem que ter foto boa, gente, tem que ter foto bacana, porque eu até, agora mesmo eu estava fazendo um Reels com foto assim, que algumas pessoas tiram, sabe aquele amigo, vem fazer amigo, aí você está cortada, a cabeça corta aqui, entendeu? Aí o olho fechado, ou seja, com o smartphone, você conseguir fazer o negócio errado, não acerta nem apertar o botão, assim, entendeu? Aí corta aqui. Então, é bom ter um fotógrafo profissional neste momento dos campos de lavanda. Vem com aquela roupa maravilhosa, branco, vermelho, amarelo, com um fotógrafo profissional para fazer fotos lindíssimas. Em seguida, a gente pode fazer uma paradinha num produtor local para experimentar um licor de lavanda, por exemplo. Olha, eu posso dizer, eu tive essa experiência, gente. A gente fez esse percurso todo com a Anaté e a gente parou em um desses produtores e, sério, toda vez que a gente vai para aí, a gente para no mesmo produtor e traz muito, muito produto dele. E assim, você não encontra o produto dele em Paris, é muito louco isso. Você só encontra lá. E eu falo assim, falo para minha esposa, eu falo, Camila, pode comprar caixas aí de azeite de oliva e por aí vai, porque são incríveis os produtos deles. São assim, gente, vale super a pena, tem que parar no produtor e comprar, tem que parar. Assim, eu acho legal por várias razões. A primeira, porque é uma família que está lá muito local, né? Gerações, é local, muito legal. entendeu? A família da fazenda, a gente vai na fazenda, e depois que eu estou aqui, ou seja, eu já visito esses produtores há anos, né? E eu vi a evolução, entendeu? Da fazenda, que foi melhorando, arrumando terraço, oferecendo. Então, é muito legal, eles têm produtos ótimos e realmente é uma coisa muito regional, né? Muito local, para você mandar para fora é complicado, então fica muito aqui. Então, a gente faz a visita nos produtores e, em seguida, a gente segue para Moustiers-Sainte-Marie, que é um vilarejo
um dos mais bonitos da França, né? Esse é o passeio longo, né? O passeio curto ele termina no produtor, ele volta para Aix-en-Provence. O passeio longo ele continua, ele atravessa o Planalto de Valençol, ele atravessa a cidadezinha de Valençol e a gente vai subir a montanha até Moustiers-Sainte-Marie, que é um dos 16 vilarejos mais bonitos da Provence, né? Ela tem o selo de Le Plus Beau Village de France. E não, e o melhor de tudo, gente, por que que você tem que ir para Aix-en-Provence e falar com a Naté? Porque ela conhece todo mundo. Tipo, eu conheço gente que vai para Aix-en-Provence. Mas eu não fui ali. Não foi ali. Não foi. Porque achou que fosse conhecer e não conheceu nada. E vou te falar, Aix-en-Provence não é que nem Paris. É completamente diferente. Você tem que ter alguém que conheça do local. E o melhor, a Anaté, ela conhece todo mundo. Para onde ela vai te levar para o melhor da região. Continua aí, Anaté. Aí a gente chega em Moustiers-Sainte-Marie, visita Moustiers, a gente pode almoçar em Sainte-Marie, normalmente a gente almoça por lá, e aí eu tenho E já tem até o restaurante, né? Sim, claro, tem. É. A gente tem. E o restaurante, Audrey, isso é importante dizer também, né? Eu adapto o passeio aos interesses do cliente e também ao bolso, Sim. né? E isso a gente faz com maior carinho, seja ele quem for o cliente. O interessante, o objetivo é mostrar o melhor da região. É uma Né? experiência única, né? É uma É experiência isso. única, né? Então a gente tem restaurantes lá em Moustiers que são muito legais, né? A gente tem restaurantes gastronômicos, como o do chefe do Casse, mas nós temos restaurantes que ficam embaixo de marronier, né? Ou embaixo de framboise, como diz em brasileiro, em português, framboisier, mûrier, sabe? Hum. Você embaixo das árvores, Uhum. assim, ou do lado de uma cachoeira. Então Olha, a experiência ela é muito válida independente do custo, né? sim. Independente do que o cliente pode pagar, ele com certeza vai ter uma experiência muito legal, porque a gente faz questão que todo mundo aproveite muito a viagem. E Terminando você. eu falo uma coisa muito importante também. Quem converte não se diverte. Então, quando vai viajar, vai contratar o serviço, não fica convertendo. Apenas Não curte. pode. Tem que chegar para você e vai falar assim: Ô, Natel, meu budget é esse aqui, o que que você consegue fazer para mim? Aí você vai, é Exatamente. isso. Agora, o que não pode é ficar assim: mas eu vou gastar aqui, eu vou ter que converter e pá, pá, pá. Não pode, gente, não pode fazer isso, porque você estraga a viagem. Com certeza. E outra coisa que não pode fazer também, Audrey, e isso muita gente faz, né? Muita gente faz, é dizer, Ana T, quanto é que eu vou gastar por dia? Essa é uma pergunta totalmente relativa, né? Pois Ou é, seja, sim, sim. quanto é que eu vou gastar por dia depende dos seus interesses, depende do que você quer ver. Eu tenho pessoas aqui que vão gastar 400, 500, 600 euros em um vinhedo. Vão sair de É, vinhedo em vinhedo enchendo o carro de caixa de vinho. é. Eu tenho outras pessoas que vão gastar a mesma coisa ou mais em farmácia de óleos essenciais. Então, Tem para todo mundo, né? tem para todo mundo. É, Tem gente que é. vai ficar louca, alucinada e vai encher a mala de sabãozinho, de sabão de lavanda, sabão e sachê de lavanda, Sim. entendeu? Sabão de 1 euro, mas vai encher a mala. Então, quanto você vai gastar é muito relativo. Agora, quando a pessoa me passa realmente, olha, o meu orçamento para essa viagem é tanto, eu quero gastar com hospedagem, com transporte, com pelo menos um almoço já incluído, um fotógrafo profissional, os transferes, enfim, a estrutura maior, porque isso também facilita muito, né, Audrey? Quando você tem essa. Peraí. Então, peraí, você falou uma coisa muito importante. É, eu acabei de entender aqui, gente, que eu não sabia, que é novidade para mim, mas a Anaté, pelo que ela está dizendo aqui, ela configura a sua viagem inteira, inclusive o hotel, é isso, Anaté? Tudo. Eu sou Tudo. mulher. Tudo. Aí, Tudo. gente, Eu tenho agência de viagem. Agência olha de viagem com aí. autorização para fazer de A a Z. Olha aí que Tudo. coisa linda. Que incrível, que E assim, incrível. para grupos pequenos, ou seja, um casal, eu estou agora fazendo uma cotação para um casal que vem em lua de mel.
e, ao mesmo tempo, eu estou cotando uma viagem para 14 pessoas, ou seja, já é um ônibus. Sim. São coisas completamente diferentes, objetivos diferentes, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é possível fazer de A a Z. Agora, eu preciso saber qual é a intenção, né? E eu acho que quando a gente faz um pacote global, fica muito mais fácil. Ah, Olha, sim. isso aqui a gente custa tanto, então como é que a gente pode ajustar? Vamos diminuir o hotel, vamos tirar isso, acrescentar isso, trocar isso por aquilo. Então, fica mais fácil de visualizar e até de saber quanto que cada um vai poder gastar quando chegar aqui, porque o pesado já já foi pago, já está sendo pago. E uma pergunta assim que todo mundo faz, pelo menos para mim, quando se fala em Paris. Mas quanto tempo precisa para ir para Aix? Para chegar aqui de Não, TGV são não. 3 horas. Não, não. Para Quanto... ficar aqui, Isso, para curtir. Que nem eu falo assim, para Paris. curtir, Para curtir Paris, eu falo que tem que ser pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana, porque tem os castelos, tem a região de Champagne, tem muita regiãozinha próxima que tem que ir, né? Tem outlet, tem gente que passa o dia no outlet, enfim, tem Disney, enfim, tem muita coisa. 7 dias eu falo que é o ideal. Agora, para X, eu acho que é complicado, é muita coisa, hein? é muita coisa, porque do mesmo jeito tem. É aquilo que eu falei de tamanho, né? De região. Então, normalmente eu aconselho ficar aqui 7 dias, como em Paris, ou seja, o período é o mesmo, tá? E isso só na parte do interior, tá? Sim. Não falo nem da Côte d'Azur, das praias. Porque aí, se quiser ir para a praia, pode diminuir um pouquinho aqui e aumentar lá, ou seja, pelo menos aí 8 dias, né? Fazendo metade aqui, metade lá. Deixando a parte maior aqui no interior, né? Porque lá a gente não é que tenha menos coisa, mas a gente pode concentrar um pouco mais. Porque as distâncias são menores, né? Tudo é um Uhum. pouquinho mais. Mas a gente poderia, por exemplo, tendo aqui 6 dias, fazer o que eu faço, ou seja, numa primeira viagem, numa viagem de descoberta, né? Fazer o que eu sugiro no meu guia, que se chama O Essencial da Provence, que está no Hotmart, que é um guia que tem ali 6 roteiros já definidos do que a gente pode fazer em 6 dias aqui, né? Então, o primeiro Eu roteiro vou deixar o link aqui na descrição, né? pode. Que aí é só clicar e já vai direto. Isso. Então, nesse roteiro, por exemplo, existem várias dicas e detalhes dos roteiros, né? Foi um guia pensado nas pessoas que gostam de dirigir, Ah, que que ótimo! não tem problema nenhum para dirigir, que estão habituados, que podem falar francês, ou seja, que já viajou para Roma, que já conhece a Itália, enfim, que já circulou por Paris, né? Então, é um guia que foi pensado para esse público. Então, vamos dizer, o dia 1, você fica em Aix-en-Provence, visita a cidade, faz o circuito de Cézanne, né? Paul Cézanne nasceu em Aix, então existe todo um percurso ligado a Paul Cézanne, existem os museus, ou seja, você passa só um dia aqui. No dia seguinte, a sugestão é visitar Marseille e Cassis, ou seja, a capital, que é uma cidade muito bacana, muito grande. Existem bairros muito interessantes para a gente descobrir. E Cassis, que é um porto pequenininho, gracinha, uma É, mini Saint-Tropez, muito fofa, é. colorido. Tem restaurantes maravilhosos. A gente come muito bem em Cassis. Então, outro dia. Olha, você viu? Só Cassis e Marsella, um dia. Né? E tem gente que eu tenho grupos que não, eu quero ficar o dia inteiro só em Cassis, né? Porque tem muita Não, lojinha. então, não estico para Marcelo, eu sempre paro em Cassis. E aí eu fico o dia lá, porque lá é demais, Cassis É é muito demais. gostoso, né? É muito gostoso, é muito gostoso. E tem vinhedos maravilhosos em Cassis, tem um vinhedo excepcional que você tem o vinhedo aqui, a falésia ali com o mar embaixo, nossa, sabe assim, aquelas coisas de filme, assim, Sim. cenário de filme. Então, tem muita coisa para se fazer em Cassis, então quem quiser ficar o dia todo lá, até para curtir a praia, né? Claro que durante o período do verão,
também é possível. Mas eu combinei com Marseille porque elas ficam relativamente próximas, então dá eventualmente para visitar as duas. Terceiro dia, Avignon, Palais des Papes, né? A gente não pode vir a Provence sem dar um pulinho em Avignon, gente. Avignon é conhecida como a cidade dos papas. A gente teve ali 7 papas e 2 ex-papas, ou seja, em tudo foram 7 papas, 9 papas durante 100 anos, né? Ou seja, de 1300 e pouco a 1400 e pouco, nós tivemos assim, o Vaticano funcionava na França, né? A sede da Igreja Católica funcionava aqui. Então, a gente tem esse palácio imenso, que é maior que a Notre Dame, são 15 mil metros quadrados de prédio. Não sei se vocês visitaram, não, né? Avignon tem que ver da próxima vez, hein? Não, já anotei aqui. Anota. Avignon é maravilhoso, é lindo. Então, a gente tem que visitar Avignon, tem que visitar Pont du Gard, que fica perto, que é um monumento romano, uma ponte que tem 2.000 anos de história, é um lugar lindo, com rio, com um espaço para fazer piquenique, é um lugar gostoso para ficar com as crianças. Então, Avignon é um lugar que eu colocaria numa primeira descoberta. Depois vem o Luberon, que é o meu xodó. Luberon é coisa fofa. Não Luberon conheço. é um grande parque, é um parque, mas não no sentido do parque pequenininho, né? Não é aquele parquezinho que a gente leva as crianças para passear, não. É um parque, né? É uma floresta com montanha, é uma cadeia de montanhas. Então, você tem as montanhas mais... Le Grand Luberon e Le Petit Luberon, então é a mesma cadeia com montanhas maiores e menores. E nessas montanhas, nessas colinas, né, ficam aqueles vilarejos, sabe aqueles vilarejos de conto de fada que a gente vê? É exatamente isso. Tá? Nossa, então, eu não fui. Luberon é muito eu tô aqui morrendo aqui. Luberon é muito fofo, Gordes é lindíssima, Roussillon. Então, a gente tem várias cidadezinhas, e são cidadezinhas mesmo, são vilarejos, né? Bem pequenininho, pertinho uma da outra. Não dá para visitar muita coisa, porque a gente está no meio de uma cadeia de montanhas, o acesso é extremamente complicado, tá? É aquela estradinha de zigue-zague que sobe. Então, porque tem isso também, a gente imagina na Europa, na França, é tudo autoestrada, né? Aquela estrada assim que você pode ir a 200 por hora. Não pode, aqui não pode. Então, você tem montanha, você tem colina. Quando eu saí agora, nessa última vez que eu estava aí, a gente desceu para Gorges, né? E quando a gente saiu de Gorges, de vez a gente pegar a estrada para praia, eu errei o caminho. Eu entrei na própria garganta mesmo, eu entrei nas montanhas ali. Nossa, eu passei por vários vilarejos, vários, até chegar numa cidade que agora eu não vou lembrar o nome, mas assim, eu dei uma mega volta. Você não tem noção. Mas eu conheci lugares incríveis. Eu tenho noção. Não. Essa estrada do Gorges do Verdon, a gente faz no final daquele passeio lá dos Campos de Lavanda. Então, quando termina Moustiers, a gente sobe ali. Nossa! Vai até um pouquinho, não vai até o topo, não, mas sobe até ali a metade, né? E é muito engraçado que quando a gente vai em ônibus, né? Você lembra da estradinha, né? Passa ônibus. Tá brincando? Ônibus ali? Passa ônibus. Nossa, ônibus. Aí o pessoal faz assim, ó, o pessoal da janela aqui, sabe? O pessoal da janela. Você vê a falésia. Exatamente. A falésia. 700 metros de altura, né? É muito um dos alto. maiores canyons da Europa. Aí o povo faz assim, ó. É isso. Não, a Camila no carro, minha esposa, ela no carro, ela fazia assim, ó, meu, tá muito alto isso aqui, então, é alto mesmo. Não, olha, aquela estrada como chama a cidade que tem uma igreja bem no topo, assim, da montanha? É Moustiers Sainte-Marie. Ah, é essa? É essa. Que tem uma igreja bem no topo, assim. É essa, chama Mosteiro de Santa Maria, né? É a igrejinha, o Beauvoir. Eu acho que eu passei por ela, porque, aliás, tem um encontro de motoqueiros, eu acho, nessa cidade aí, porque o que tem de motoqueiro viajando por essas regiões, assim, eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, gente, quanto motoqueiro, assim, sabe aqueles caras que
que É, vão mesmo curtir, eu achei tá em incrível. grupo, Em né? grupo, isso, em grupo, em grupo. Todos eles usando aquele roupa de Sim, couro, né? sim, sim. Harley, né? Bem coisa de filme, né? Muito legal, muito legal. Tem E muito. dá para fazer tudo isso. Tá, com certeza. Aliás, eu posso até alugar uma Harley se você quiser. Não tem problema nenhum. Já fiz isso. Aí, Trabalho com gente, ele. ó, aí, ó. Tá vendo? Até a Harley ela aluga para você, não. Até Vamos. é só me dizer o modelo. E Não problema. e uma coisa muito importante, né, Anateg, você conta a história dos lugares, por onde você passa, você conta, né? Toda Eu essa conto. história. É. Eu conto, eu gosto de contar. Aliás, eu falo até demais, sabe? De vez em quando eu tenho que controlar, porque eu saio falando Mas demais. é exatamente isso é Eu que é gosto top. muito. É isso que é top, né? Você aprender a história com alguém que conhece. Isso realmente não tem valor. Isso é impagável. Eu falo que você estar ao lado de pessoas que conhecem a história de onde você está, isso é impagável. Você tem que grudar nessa pessoa e falar, fica comigo, eu só vou te largar depois que eu souber tudo, sabe? Porque é muito gostoso aprender, né? Aprender coisas novas, histórias antigas aí, milenares, né? São milenares, né? Milenares. Imagina, o Milenares. Brasil não tinha nem existido ainda. É surreal. Eu super valorizo isso, com certeza. Aliás, do lado de casa aqui tem uma arena que chama Arena de Lutécia. Já ouviu falar? A Arena de Lutécia, assim, é romana, né? Eu acho Romana, que romana, é romana. romana. Tem 2000 anos. É, Fica aqui no Cartier Latam. É. exatamente. Não, mas eu gosto muito, eu curto bastante, não só a história, mas as lendas, as curiosidades. Eu acho que a gente conhece melhor um lugar se a gente conhece um pouco mais até do folclore local, né? Das histórias engraçadas. Eu acho Sim. que tudo isso faz parte, E tem né? a região dos castelos também, né? Tem castelo, tem vinhedo, realmente aqui tem. Não tem como você dizer, ah, não vou, hoje eu estou cansado, vou ficar no hotel. Não é possível. Não Quero tem. beber, quero beber. Você leva também. Levo Produção também. de vinho, né? Produção de vinho. A dificuldade é apenas uma, né? Escolher para onde a gente vai, porque são 380 vinhedos que nós temos aqui. Então, Mas você tem ou aí seja, mas você tem os tops, né? top, tem top. Eu É. tenho um roteiro aqui que eu desenvolvi com um professor, com um sommelier, que são 14 dias. A única Uau! coisa que a gente faz É. é visitar a vinhedo. E tem Eu acho que eu vou fazer esses dois, 14 três dias. vinhedos por dia, mas só faz isso. Só, Eu acho que eu vou fazer esse aí só de faz isso. 14 dias. É. Que Só faz demais, isso. hein? Então dá para fazer isso sem problema. É, e se quiser combinar o interior com a Côte d'Azur, também não tem problema nenhum. Dá para fazer, diminuindo um pouco aqui, aumentando um pouco lá. Agora, para uma primeira vez, eu acho que eu preciso realmente ficar aqui pelo menos uns 6 dias. Porque É. às vezes eu recebo, Audrey, algumas pessoas que dizem, ah, mas eu tenho só um dia, eu tenho 2 dias, 3 dias. Ok, já aconteceu, eu já fiz isso, não tem problema nenhum de pegar o cliente que chega de Paris na estação do TGV, a gente leva para o campo de lavanda, faz as fotos profissionais e de volta para o TGV para pegar o trem da 8 da noite, ou coisa assim. Nós já fizemos isso, é possível fazer. Tá brincando. Mas não, tô não, tô não. Eu só tenho um dia. Eu quero ver os campos de lavanda. Tô levando fotógrafo. Não, fotógrafo, ou traz fotógrafo, ou então contrata um fotógrafo para mim. Se Tem você que ter um puder, fotógrafo. Tem que tem que ter. ter, Não pode ir tem sem que ter. fotógrafo. Ou Ou traz do chama hotel de aí ou leva Paris, de Paris. É. exatamente, porque não, agora você imagina, Rodrigo, a pessoa só tem um dia aqui, só vai fazer isso. É. Aí tem aquela amiga que faz a foto assim, ou É. sem Não. foco, É. né? Ou, não dá. Não Não dá. dá, não Aí, dá, não dá, não dá. Agora deixa eu te perguntar, saindo um pouco. Ah, então vamos lá. Gente, quem quiser ir para Aix-en-Provence, a Anaté faz teu roteiro, faz toda a tua viagem, né, Anaté? Hotel, tudo. passagem, tudo, tudo, tudo Não, ela faz. passagem não. Passagem não. Pass- Passagem não.
Mas, Passagem não, porque eu sou um receptivo. O receptivo é a agência que recebe, então a certo. gente dá toda a estrutura terrestre, tá? Então, é isso. A parte Avião, de é só cuidar do Paris. avião no Brasil, Não, não, chegou em assim, Paris, passagem que eu digo, no caso, o trem. Nem o trem, né, você faz, né? A pessoa também compra. não. Então tá. Então a pessoa compra pelo menos o trem, já sabendo a data que vai chegar em Aix-en-Provence, aí dali do TGV é contigo. Tranquilo, É contigo. tranquilo, Tá, viu, tranquilo. gente? Aí, ó, a Anaté Tranquila. fala com ela. É. Vai comer bem, vai beber muito, vai visitar coisas assim sensacionais, porque a gente tem vinhedos aqui maravilhosos, vinhedos que têm coleção de arte nos jardins. Nós temos bastidas, né? Ou seja, aqueles casarões, aquelas Uhum. mansões, castelos, Sim, né? sim, sim. Típicos. Nós temos também, nós temos centro de arte. Então, tem muita coisa para se ver, é Que demais. muito gostoso, a viagem é muito gostosa, é uma É. viagem que é preciso fazer com o tempo, repito, isso é importante, porque o tempo, eu não sei como é o tempo aí em Paris, tá? Mas o tempo aqui na Provence, ele vai mais lento, Não, tá? aqui é um problema, Aqui, né? aqui é mais É, lento. é. Aliás, gente, isso também tem que ser entendido, tá? Porque às vezes eu recebo um pedido de manhã, né? Ou então chega no WhatsApp de noite. Ai, Ana, eu preciso disso para amanhã de manhã. Gente, nós estamos na Provence, tá? Então, isso vai ser conversado, a gente vai ver, né? Eu vou falar com o fornecedor, É, entendeu? Então, é esse tempo diferente, é diferente. é diferente. Às É. vezes acontece de eu ter que ligar para o fornecedor 2, 3, 4 vezes ali. Então, meu querido, cadê a cotação? O cliente está pedindo. Ah, sim, sim, vamos fazer depois do almoço, né? Ah, sim. Sagrado, Sim, né? né? É. Então é outro timing, né? É. Eu realmente não conheço o ritmo de Paris, mas Paris eu falo que eu sou de São Paulo, né? Eu falo que Paris é muito parecido com São Paulo. É agitado, é assim, tipo, eu recebo um WhatsApp, se o celular está do meu lado, eu respondo na hora. Eu paro o que eu estou fazendo e respondo. Claro, se eu estiver trabalhando em ensaio externo, não. Mas se eu estou aqui editando minhas fotos, tal, para entregar para o cliente, o celular recebi mensagem de orçamento, ou reserva, ou qualquer coisa desse gênero, eu paro, porque eu vejo que realmente é importante, e aí eu respondo e já fecho a reserva. Aí, ok. Agora, se eu vejo que não é algo importante, tipo alguém pedindo alguma dica de alguma coisa e tal, eu falo, ó, daqui a pouco eu respondo, deixa eu só finalizar o cliente que já pagou, aí depois eu respondo a pessoa que está pedindo alguma dica. Mas se é cliente querendo reserva, eu paro na hora e faço. Então, São Paulo era muito assim, a gente já trabalhava com audiovisual, né? Lá em São Paulo. Então, assim, toda vez que fechava um cliente, uma noiva ou qualquer coisa do gênero voltado para ensaios, né? Mandava mensagem pedindo a reserva, já parava o que eu estou fazendo, já reservava. Então, Paris é igual. Então, mas você sabe, eu não sei se tem a ver com o tamanho das equipes, né? Aqui eu tenho muitos fornecedores, mas a grande maioria são equipes pequenas, né? Mesmo quando você tem ali um hotel 5 estrelas, um palácio, você tem as pessoas que estão ali na recepção, que vão tratar aquilo ali, você não tem 50 pessoas para responder, não, entendeu? Você não não. tem. Então, eu não Não, sei se tem a ver com isso, mas normalmente, assim, quando normalmente eu respondo muito rápido, né? O que pode demorar um pouquinho é se a cotação ela precisa realmente de um ônibus, ou seja, eu saio procurando quem tem o melhor preço, qual é o tipo de carro que a pessoa precisa. Então, para isso, realmente existe a necessidade de um tempo maior, né? É difícil montar uma cotação de ônibus, de guia, de 4 ou 5 hotéis por 10 dias em uma manhã, ah, né? sim, Isso aí não é possível, né? Porque é bom entender isso. Quando eu falo de pacote, é tudo, né? Ou seja, é o transporte, é o guia, é o fotógrafo profissional, o almoço, o jantar especial de boas-vindas, né? O buquê de flores que vai ter para a moça na hora de tal tudo coisa. tem um Então, roteiro, né? é preciso montar o troço, né? É. É muita coisa é muito Assim, detalhe.
baile, então é preciso de tempo para fazer isso, né? Sim. Para fazer bem feito, né? A gente junta um pouquinho aí o timing do Provençal, né? A gente faz bem feito, com Sim. tranquilidade, né? E, aliás, gente, melhor experiência Aix-en-Provence não tem igual se não for com a Naté. Naté, antes de encerrar, eu quero assim conhecer um pouco dessa sua história com relação a livros. Como é que surgiu essa história aí de quantos livros já? 7. 7 livros. 7 livros! É uma escritora nata aí, de muito sucesso. E até é em português ou em francês? Em português. É em português, tá. Como é que surgiu o primeiro? O primeiro surgiu no primeiro passeio que eu fiz aqui. A primeira visita que eu fiz aqui foi com meu sogro e com o Nicolás. A gente foi visitar a tumba de Maria Madalena, a gruta de Maria Madalena. Você Tá conhece? brincando? Não, Não, não sabia? nem Agora você sabia. sabe. Tem que voltar urgente para Aix-en-Provence. Tem muita coisa para conhecer. É muita coisa. Ai, Então, eu fui com meu sogro lá na gruta de Maria Madalena, que é uma floresta, que é uma montanha que fica cercada por uma floresta, é uma cadeia montanhosa bem grande. E essa gruta, que se chama a gruta, a floresta e a montanha, tá? Tudo se chama Sainte-Baume, que em provençal significa Gruta Santa, tá? Então a gente visitou essa gruta, que é onde tem uma capela, e do lado da capela tem um convento. E nesse convento a gente tem dominicanos que estão lá desde o século XII. uau. Uau! Quando eu vi o negócio, eu disse, uau, é o tipo do negócio que a gente vai, não tem como não fazer uau, Você né? fala, Porque você tem uau, a olha isso. floresta, você tem a subida até a gruta, e nessa subida é uma subida que a gente, o caminho que a gente percorre é o mesmo caminho usado por todos os reis e papas que fizeram essa peregrinação, porque era uma peregrinação extremamente importante na Idade Média. Luís Le Roi Soleil 14. veio em 14, ele veio para Aix-en-Provence para fazer essa peregrinação. Uau. Eu Tá? preciso fazer essa peregrinação aí também. Quero Exatamente. fazer o Então, caminho de Luís XIV. ele foi Luís XIV e vários outros, né? Então, a gente faz esse caminho que hoje não é fácil. Eu nem imagino na época do rei, né? Aliás, um dos caminhos se chama justamente Le Chemin du Roi, ou seja, o caminho do rei, né? Sim. Ele foi melhorado para poder o rei subir, né? E foi dado uma melhorada. Então, eu visitei esse local, essa gruta, e depois a tumba de Maria Madalena, que fica embaixo, né? Não fica exatamente ali, a gente tem algumas relíquias, né? É principalmente uma gruta onde ela teria vivido, porque tem a lenda de Maria Madalena, que diz que depois da morte do Cristo, ela veio para cá com outros santos. Tá? Então, isso faz parte da lenda, das lendas provençais, né? Da história local. E Maria Madalena veio para cá e a gente tem a descoberta dessas relíquias, né? Por Charles d'Anjou, já na Idade Média, e Uhum. foi ele que teve a ideia de criar uma basílica, de construir uma basílica para receber esse sarcófago, né, a relíquia de Maria Madalena, que hoje está nessa tumba lá na igreja de Saint-Maximin de la Sainte-Baume, que fica perto da gruta, né? Então a gente visita a gruta e depois vai na tumba. E foi aí que eu tive a ideia do primeiro livro, que se chama A Aliança de Maria Madalena, e que faz parte de uma trilogia com anjos, demônios, bruxas, ou seja, eu usei as lendas da Provence como fio condutor da história. Tá? Então, a gente vai conhecer a lenda de Maria Madalena, a gente tem a lenda dos anjos, a lenda de Melusine, La Cabre d'Or, agora tudo de uma de um jeito contemporâneo, tá? Uhum. Porque a história acontece nos dias de hoje. Então, eu me diverti muito fazendo.
Que Muito. demais! Muito livro de bruxa, de anjo. Achei E me muito legal. conta, e como é que a gente acha seus livros? Eles estão na Amazon, Olha só, estão na Amazon, vou deixar o link aqui, né, estão para na quem Amazon. E eu tenho alguns publicados por editoras no Brasil. Uhum, Então, a trilogia, por exemplo, vai sair em breve pela editora Sarvier, que publicou agora Luz e Sombra, que também publicou Uma Primavera na Provence. E eu tenho um livro infantil, que é Theo e a Maldição das Cores, é um livro para criança, inspirado na Idade Média, e que esse foi publicado pela editora Portal. Né? Então, eu trabalho com duas editoras e o Conexão Paris, que é a editora do Guia O Essencial da Provence. E amanhã, eu estou fazendo um coquetel, vai ser a minha primeira, gente, a primeira noite de autógrafos que eu faço. Olha só, justamente aqui, acredito nisso? que Nunca fiz demais! uma noite de Parabéns! autógrafos no Brasil, porque não dá, né? Parabéns para. Na verdade, esse podcast está sendo gravado no dia 25 e o amanhã seria 26 de fevereiro. 26. Exatamente. Então, no dia 26, vou fazer a primeira noite de autógrafos Que do top. romance Un Printemps en Provence, que é a tradução, né, de Uma Primavera na Provence, que é um livro que se passa aqui, tem muitas cenas em Aix-en-Provence, né, muitas cenas por aqui na região, ou seja, eu gosto muito de usar a região, eu acho que facilita muito a minha vida, né? Porque eu estou aqui, eu posso visitar o castelo, eu posso visitar os lugares, e inclusive no final de Uma Primavera na Provence, né, que em francês é Un Printemps en Provence, tem uma lista dos lugares que inspiraram os cenários. Então, algumas cenas em Paris, tem os lugares lá que eu cito, né, que eu visitei, e principalmente dos lugares onde os personagens circulam aqui em Aix. Então, inclusive, o Hotel des Augustins, onde vai acontecer a noite de autógrafos, foi o hotel que eu usei para um dos personagens. Ou seja, o personagem principal, quando ele sai de Paris para vir para Aix, eu coloco ele nesse hotel. Que Então, a gente vai fazer demais! a noite de autógrafos no próprio hotel onde o personagem ficou. Então, tem Que umas top. coisas assim. Mas você que escolheu ou não? Aconteceu. Não, eu escolhi o hotel Ah, porque é um hotel com quem eu trabalho já, certo, né? certo. E eu achei que tinha a ver com a história, um Com hotel certeza. pitoresco e tal. E depois eu apresentei o livro para o hotel e eles convidaram. Então, vai fazer Olha, uma noite de que autógrafo, vai ser legal, vou demais, te que contei. demais. Né? Poxa, Então, até parabéns. Olha, gente, que cara, história, hein? Que história, até tô falando, até top. Então, para você que está vindo para Paris, não deixa de passar em Aix-en-Provence agora, principalmente agora, na primavera, verão, que são as melhores épocas aí de Aix-en-Provence, né? Até por conta das produções, né? Lavanda e por aí. E também os isso é vinhos, tem que. importante. Isso é importante. É. Quem quiser ver lavanda, anota aí, hein? Tem que vir entre o meio de junho e o meio de julho. Antes do meio de junho, não vai ver muita coisa. Elas estão abrindo ainda. Depois do dia 15 de julho, começa a colheita. Então, quanto mais longe do dia 15 de julho, mais possibilidade de você pegar os campos cortados. Tá? Então, isso é importante. Isso é muito importante. Então, você tem aqui, ó, um período do 15 do 6 ao 15 do 7. Assim, eu falo que, para mim, foi incrível a experiência que eu tive quando eu fui lá perto do dia, foi no dia 12, se eu não me engano, que eu fui. E, assim, tudo, era um mar de lavanda. Era um mar de girassol, assim, era um mar de... Sério, eu fiquei chocado com a quantidade de produção, assim. Sério, eu olhei, eu falei, uau. E assim, só para mim, porque não tinha turista, É verdade. né? 2020 não tinha turista, não tinha, sério, não Não tinha só... tinha, não. Nem no ano passado. Eu fui lá, não tinha ninguém, nenhum ônibus. 2020 não, 2000... Peraí, gente, 2021. 2021, 2021, pouquíssimas isso. pessoas ainda.
Foi Ou o que que 2021 você isso, achou? 2021. É porque a pandemia durou 2 anos, né? Exato. Desde 2020, não foi isso? Isso, Tá. exatamente. Então, eu confundi, 2021. É que 2020 eu também fui, mas, mas foi 2021 que não tinha ninguém mesmo. Ninguém, É ninguém. ninguém. É. Até Uhum. muitíssimo obrigado, parabéns. Olha, você é incrível, parabéns pela família linda. Já tô com saudades, né? A gente Vamos nos ver, né? tem que armar uma agenda aí, uma data para nos ver, ou em Aix, ou aqui em Paris. Foi muito legal esse podcast de hoje. Agradeço demais e vou deixar aqui todos os links da Anaté, inclusive quando vier para Paris, não deixe de visitar Aix-en-Provence e entre em contato com a Anaté. Fechou? Obrigado, Anaté. Um beijo grande para todo mundo aí. Valeu. Obrigada, Audrey. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada. Valeu.